Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Suzana. Estou aqui hoje para falar sobre a prova da OAB, que aconteceu ontem, né? Domingo, então, dia 30 de junho, a nossa prova de Direito Constitucional, a questão de número 12, tá? Então, eu vou explicar para vocês por que entendo que cabe anulação dessa questão em relação a número 12, tá? Eu vou ler aqui a questão junto com vocês, para poder explicar cada uma das alternativas e a questão do porquê da nulidade e a fundamentação, tá? A questão diz assim para nós: o deputado federal X, defensor de posições políticas estatizantes, convencido de que seria muito lucrativo o fato do Estado passar a explorar, ele próprio, atividades econômicas, pretende propor projeto de lei que viabilize a criação de diversas empresas públicas. Esses entes teriam como único pressuposto para sua criação a possibilidade de alcançar alto grau de rentabilidade. Com isso, seria legalmente inviável a criação de empresas públicas deficitárias. Antes de submeter um projeto de lei à Câmara, o deputado federal X consulta seus assistentes jurídicos que, analisando a proposta, informam corretamente que seu projeto é. Então, o que é o enunciado? Na verdade, esse enunciado junta questões de direito constitucional com direito administrativo, tá? Então, cada vez mais a prova da OAB, ela vem juntando matérias, tendo uma visão sistêmica, uma visão circular, uma visão do todo em relação às questões e não de forma fragmentada. E isso aqui é um exemplo de questão onde eles estão juntando, na verdade, base constitucional e administrativa. Vocês não reparem que é o meu cachorro, né, o Brauzito tá aqui do meu lado, tá? Vocês não reparem que ele tá querendo atenção, então ele faz barulho, tá? Então, estão escutando um barulhinho aí, é o Brown, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Então, a primeira alternativa diz pra nós o quê? A, inconstitucional, pois a criação da empresa pública, sendo ato estratégico da política nacional, é atribuição exclusiva do presidente da República que poderá concretizá-la por meio de decreto. Bom, aqui são dois artigos, na verdade são três artigos que estão relacionados, tá? O artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, tá? Que é onde a regra em relação à criação das autarquias, das empresas públicas, das fundações da sociedade de economia mista. E lá no artigo 37 nós temos então o quê? A criação de uma autarquia, ela precisa de uma lei específica. A criação de uma fundação, ela precisa de autorização legislativa e uma lei complementar para estabelecer a área de atuação. Já a empresa pública e sociedade de economia mista, ela precisa de autorização legislativa. Então, o que significa aqui? Que não é um ato exclusivo por parte do presidente da República, que precisa passar pelo parlamento através de uma autorização legislativa. Então, errado, porque não é uma competência exclusiva do presidente da República, não está lá no rol do artigo 84 da Constituição Federal, podendo ser exclusivamente feita pelo presidente da República. Precisa de autorização legislativa, precisa passar pelo parlamento. Então, ali, o erro, né, está em relação à questão do artigo 37, inciso 19. Na B, quando fala em constitucional, muito embora deva o projeto de lei seguir o rito complementar, o que demandará a obtenção de um quórum de maioria absoluta em ambas as casas do Congresso Nacional. Então, o WhatsApp aqui dos alunos, né, perguntando. Então, tá? Também esqueci de desligar. Deixa eu desligar aqui, porque senão a gente não vai conseguir gravar o vídeo na sequência. Desligado. Então, de novo, na segunda, não é uma lei complementar, porque criação de uma empresa pública não é lei complementar, é autorização legislativa. E se é uma autorização legislativa, o quórum é a regra normal do texto da Constituição, que é um quórum da maioria simples e não de maioria absoluta, que é o necessário para a lei complementar. Então, também não tem possibilidade de ser a B. Na C, que é o que eles consideram como resposta correta, que é isso que eu quero mostrar para vocês, o que na verdade eu acho que eles fizeram aquilo ou tentaram fazer e que na verdade não dá para fazer como solução nessa questão aqui. A C diz assim: inconstitucional, pois a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária a segurança nacional ou caracterizado relevante interesse nacional.
O erro da questão, na verdade, é aqui no interesse nacional, porque na verdade não é interesse nacional, é interesse coletivo. Então a resposta aqui, na verdade, é o artigo 173 caput da Constituição Federal, que ele diz para nós assim, e aí eu vou explicar. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica, né, que é a empresa pública e sociedade de economia mista, pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional, que é o que eles colocaram na questão, só que aí ou relevante interesse coletivo, e eles colocaram relevante interesse nacional. Gente, interesse nacional e interesse coletivo não é a mesma coisa. Interesse nacional, ou melhor dizendo, segurança nacional está relacionado, interesse nacional, segurança nacional está relacionado com toda a questão de segurança do país, ou seja, está falando de uma política internacional, estamos falando de chefias de Estado, tá? O presidente da República se relacionando com outros países, garantindo a segurança propriamente dita em termos de políticas públicas para o país. Não estamos falando exclusivamente na questão da segurança física em si, que envolve a questão das Forças Armadas, não estamos falando com uma política propriamente dito na questão da segurança nacional. Isso é segurança nacional. Agora, quando fala de interesse coletivo, na verdade nós estamos falando de alguns sinônimos, né, de conceitos no direito administrativo, porque interesse coletivo é a mesma coisa que interesse público, bem comum, existem vários conceitos atrelados em relação a isso. E eu gosto do Martin, né, Haberli, que para mim é o que hoje conceita melhor essa questão do interesse coletivo, ou essa questão relacionada com o interesse público propriamente dito, tá? Então eu trago o conceito dele para poder fundamentar aqui essa diferença. Então, na verdade, eles quiseram copiar efetivamente o que está lá no artigo 173 da Constituição Federal, só que eles erraram a palavrinha ao colocar ali. Então eu não posso substituir interesse nacional não posso substituir interesse coletivo por interesse nacional, isso não é um sinônimo, não tem como considerar isso correto. Por isso que não tem como considerar essa alternativa correta, gente. Então ela, né, foi considerada correta, ela não é. Então, se eu não tenho outra alternativa correta, a questão precisa ser anulada. Então a D também não tem como ser certa, porque na D diz o quê? Constitucional, pois a Constituição Federal estabelecer a livre concorrência entre seus princípios econômicos, não criou obstáculos à participação do Estado na exploração da atividade econômica. Sim, livre concorrência é um dos princípios do artigo 170 da Constituição Federal, inciso 4º, só que existe exatamente a objeção, ou seja, a regra hoje é que a iniciativa privada trabalhe com as questões econômicas, ou seja, o Estado liberal. A exceção é o Estado trabalhar com as questões econômicas. Então, só nesses dois casos, ou seja, só quando tiver a questão da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, que é a exceção, que daí sim o Estado pode criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista para explorar a atividade econômica, só que aí precisa obrigatoriamente de autorização legislativa. Então essa questão, né, ela precisa ser anulada porque nós não temos nenhuma das alternativas corretas aqui. Então por isso que eu fiz já o recurso ali, as fundamentações para vocês poderem se basear e fazer então o recurso de vocês pedir então a anulação lá dessa questão de prova. Certo, meninos? Então, era isso que eu queria deixar de recado para vocês, tá? Dizer que essa questão, então, é passível de anulação, tá? Tô aí com vocês sempre juntos, antes, durante e depois da prova. Certo, meninos? Um beijo no coração e nos encontramos daqui a pouquinho.